Olá, ancestrais, tudo bom com vocês? Bom, recentemente eu fiz uma enquete aqui no nosso canal, né, e onde uma das mais votadas foi sobre vocês gostariam de saber sobre deuses antigos. Então, como eu já fiz uma série sobre os deuses sumérios e como eu gosto muito do Egito Antigo, né, então eu nada mais justo aí do que a gente começar pelos deuses egípcios, tá? Esse vídeo de hoje eu vou colocar para vocês aqui os 20 principais deuses mais importantes do Egito Antigo, tá? Provavelmente eu vou dividir esse vídeo em duas partes ou até três, onde eu vou falar assim, uma pincelada somente sobre cada um deles, esses 20 principais, e depois na série mesmo, né, os deuses egípcios, vamos ter praticamente os 50 ou 100 mais importantes, tá bom? Então acompanha comigo essa jornada. No Egito Antigo, durante todo o período, né, da história do Egito Antigo, houve cerca de mais de 2.000 deuses, né, ou divindades que foram adoradas no Antigo Egito, que tem, né, a sua história ali gravada nas paredes ou em papiros. Muitas dessas antigas divindades egípcias eram adoradas, né, principalmente num nível muito local ali da região onde aquele deus era cultuado. Mas também havia divindades importantes que eram reverenciadas em toda a região do Egito Antigo, certo? E as divindades, principalmente as mais famosas, elas eram divididas em grupos, tá? Tinha no Egito Antigo os grupos dos noves, né, que eram os 9 deuses solares, que esse grupo de noves era conhecido como Enéade do grego, tá? Cujo esse culto ele era baseado em Heliópolis, que se acreditava, né, que esse grupo dos nobres era um ponto de criação, né, acreditavam que eles ser o ponto da criação e era o local do nascimento dessas divindades também, que elas eram famosas e que elas eram chamadas, né, a família divina. Mas também existia um outro grupo que era chamado de 8 divindades, que era conhecido como um termo grego aí, né, Okidoade, que eles eram baseados em Hermópolis, que acompanhava também relatos de criação do mundo desses 8, tá? Mas também no Egito tinha a questão da tricotomia, sobre a ordem, o caos e a renovação, e um pouquinho desses deuses, né, essas manifestações de Deus, eram tratados durante esse período, tá bom? Mas isso é papo para outro vídeo, ou quem sabe a gente também fazer uma live sobre isso, né? Bom, agora chega de delongas, vamos lá. Bom, o primeiro que eu vou falar aqui para vocês é o deus Nun, tá? É parecido com a palavra Nun do hebraico ou do aramaico, né? Nun, que ele era o deus primitivo ou deus primordial. Toda a mitologia ou história antiga que foi perdendo com o tempo e acabou virando mitologia, ela tende a começar, né, com as origens primordiais das coisas, do universo, das pessoas, dos animais. E nessa história egípcia, né, esse escopo ele é coberto pelos deuses antigos egípcios, que foi um dos primeiros, que foram Nun, e a sua contraparte feminina, né, a sua forma feminina, Naunet. Okay? Em essência, né, os antigos egípcios, eles percebiam Nun como se fosse o abismo aquático, que basicamente sustentava o universo pelo qual a esfera de vida era gerada. Né? Se você pegar aí um pouquinho com Gênesis, você vai entender ali como que era no início da criação de Gênesis, também tinha ali um abismo primordial. E essa massa aquosa, né, essa densidade de água, ela foi dotada de características enigmáticas pelos egípcios, como a sua profundidade, resumindo praticamente o nada e também o infinito. E ao mesmo tempo ela servia, né, como uma fonte de todos os aspectos de existência da vida divina e terrena. Portanto, né, de muitas maneiras, Nun, como Tiamat, por exemplo, do lado dos Sumérios, que eu já falei um vídeo aqui, essa deusa primordial, né, dos oceanos, da Mesopotâmia, ela também estava associada, né, embora de uma outra forma mais neutra, às forças do caos também. Em termos assim de seus atributos físicos, Nun ele era frequentemente representado como um homem barbudo, né, com uma pele azul ou verde, sugerindo assim a sua conexão com a água do Nilo, né, e também com a fertilidade. E às vezes ele era também descrito, né, como um sapo ou um homem com uma cabeça de sapo, como uma parte do sistema da Ogidoade, né, praticamente que significava lá Ogidoade, né, no termo egípcio Rimunu, ou também em Hermópolis. E também ele era retratado também como se fosse também um hermafrodita. Falando sobre o segundo aqui, né, o Amen, o Amon ou Amun, e que depois ele foi associado também com Amon-Ra, né, Amon-Ra, Amon-Ra,
ou Amun-Ra, ele foi a junção, né, dos deuses do vento e do sol, né? Então essa junção tem o Amon-Ra, no português a gente fala Amon-Ra, mas é Amun-Ra ou Amen-Ra ou Amon-Ra, ok? E frequentemente ele era considerado como um um dos mais importantes, né, deuses do Egito Antigo. E Amun, ou Amen ou Amon, aí fica a critério de como vocês queiram pronunciar, tá? Todas as pronúncias aí estão corretas. Amun, ele era uma entidade divina que representava o ar e o sol, e às vezes ele era retratado como o rei dos deuses. E Amun também ele era associado a uma divindade padroeiro, né, da cidade de Tebas. A capital real ela foi uma capital real durante uma impressionante era do novo Império do Egito, né, que durou ali por volta do século XVI até o século XI. E na verdade, né, nos primeiros séculos, Amon, né, Amun ou Amen, ele era um deus menor, né, e como tal ele ficou assim em segundo plano em relação aos deuses da guerra, como por exemplo tínhamos lá na época o deus Monchu, ok? E no entanto, né, o período do novo reino ele trouxe a ascendência da divindade, que ele era venerado como um autocriado. Já Ra, por exemplo, né, o Ra ou Ré, também tem essas diferenças, tá? Ra, Ré, o Ria, mas é um papo para outro vídeo também, que por outro lado ele era considerado, né, um dos mais poderosos deuses do Egito Antigo, e ele era associado também ao faraó. Tanto que na quinta dinastia, por exemplo, quase todos os governantes eles eram simbolicamente, né, saudados como filho de Ra, né, ou no egípcio Sa-Ra, né, filho de Ra. E ele também era associado ao antigo deus Sol Atum, de Heliópolis. E ao longo do tempo, né, especialmente durante o Novo Império, foi próspero, né, pelo culto do deus Amun, acabou se fundindo essas duas entidades como Amun-Ra, ok? E ele foi um deus composto, né, conhecido como Amun-Ra, e ele era saudado da seguinte forma: Senhor da verdade, Pai dos deuses, Criador dos homens, Criador de todos os animais, Senhor das coisas existentes, Criador do sustento da vida. Né? E de acordo com muitos estudiosos, né, Amon-Ra, ele meio que simbolizou a combinação, né, da força divina do vento com a majestade visível do sol, né, que dá a vida. Então, estabelecendo assim uma divindade abrangente, né, que cobriu os maiores aspectos da criação. Falando agora sobre Mut. Né? Mut era deusa mãe, né, ou a rainha dos deuses. Ela foi venerada, né, como deusa mãe de Tebas, e também como o Aset, que era onde seria a cidade de Luxor. E Mut também ela foi chamada de Maut ou Mout, tá? E era frequentemente considerada como a esposa e consorte de Amun, né? E durante a fase do Reino Médio no Antigo Egito, curiosamente essa divindade ela foi substituindo a Amalnet, né, que seria a consorte, né, o lado feminino de Amon, conhecido como Amalnet. Então a Mut acabou substituindo ela como a consorte anterior de Amun, né, durante o sistema da Ogdoad, que eu mencionei para vocês anteriormente. Fez surgir assim, né, uma tríade de deuses egípcios, né, que eram adorados no templo de Amun e em Ipet-Eresut, que é em Luxor. E essa tríade ela consistia como tendo Amon, né, o Amun, Mut e com o seu filho adotivo Khonsu, né, ou Khonsu. Por que adotivo? Porque segundo as histórias, né, Mut ela era uma deusa infértil para ter filhos, né, então foi ali colocado como um filho adotivo deles, né? E Khonsu ele foi um deus da lua. E consequentemente, né, quando Amun ele foi fundido com Ra, como Amon-Ra, né, o Amon-Ra ou Amen-Ra, Mut foi referida como o olho de Ra, um título honorífico, né, detido por muitas das principais deusas egípcias sucessivas ali depois, né? E o próprio nome, né, Mut, ele foi associado à palavra no Egito, né, mãe, enquanto, né, Mut também essa palavra Mut se referia a abutre, né? Para tanto, né, é provável assim, que os antigos egípcios eles percebessem, né, que o abutre, como criaturas nutridoras, né, ele alude à natureza maternal. Nesse sentido, né, Mut
como a rainha dos deuses, também foi retratada como uma mulher de asas usando, né, um cocar real, ou às vezes o cocar de abutre. Tá? E ela também foi representada como um abutre, né, em vários hieroglifos também. Mut foi frequentemente descrita num epiteto, né, por exemplo, falava assim, Mut, que deu à luz, mas ela mesma não nasceu de ninguém. Além disso, ela foi retratada em ocasiões como um homem já, e isso talvez tenha a ver com a forma como os egípcios antigos retratavam, né, entendiam os abutres machos, né, porque eles entendiam ali que os dois gêneros eram muito semelhantes ao olho humano. Tá? Bom, falando agora sobre o Khonsu, ou Khonsu, né, que foi o filho adotivo aí de Amon e Mut, que ele era conhecido como o Deus Jovem, e ele era venerado, né, como uma divindade da lua. E como eu comentei para vocês, né, Khonsu ele era considerado o filho adotivo, né, de Amon e Mut, e juntos, né, os três eles formavam uma tríade, né, que ganhou destaque em Tebas, a capital do Egito, né, na época, durante várias épocas na verdade, e além dos seus laços familiares, ele era adorado como um deus egípcio da lua, do tempo e até mesmo da cura. Curiosamente, né, enquanto Khonsu era venerado como um amável descendente de Amon, durante o Novo Império, as suas origens, né, aludiam ao lado assim mais sombrio das coisas durante os períodos anteriores. Na época do Reino Antigo, por exemplo, Khonsu ele foi descrito, né, como uma divindade sanguinária, como tem, né, nos exemplos dos textos das pirâmides, né, que fala assim, Khonsu que vive de corações, com uma narrativa mítica ali sugerindo que ele, né, era ajudado pelos reis mortos, né, festejava nos corações dos outros deuses. E voltando à sua personalidade mais genial, no caso, né, ele foi percebido durante o Novo Império, o Khonsu, né, ele foi retratado como um jovem, né, principalmente numa pose de múmia, com uma trança lateral, né, e uma barba curva, mostrando ali as características da sua natureza jovem e divina também. Enquanto a sua associação com a lua, o próprio nome Khonsu, né, o Khonsu, foi possivelmente derivado da palavra Renes, que significa cruzar ou atravessar, né, aludindo ali à jornada, né, da lua no céu. E por isso, né, Khonsu, né, o Khonsu, ele incorporou a luz da lua, né, crescente, e ele foi ainda representado como um touro imponente durante a lua cheia. Em relação a esse último aspecto, né, aspecto de Khonsu, como um protetor, né, possivelmente também ele era venerado como uma divindade do amor, da fertilidade, dos ciclos menstruais e da longevidade também. Muitas vezes adorado também junto com Ptah, que foi um deus criador, que eu falarei para vocês na sequência aqui do vídeo, tá bom? Bom, falando agora sobre Hathor, ou Hathor, que era a deusa vaca, né? Ela venerada como a divindade maternal, né? A gente associa falando vaca, né? Para a gente no português sou meio pejorativo, mas para os egípcios eles tinham uma outra concepção da vaca, né? Assim como hoje no nosso tempo moderno os hindus têm uma percepção diferente da vaca. Então assim, a antiga deusa egípcia, né? Ela era a deusa da alegria, né? Do amor feminino e da maternidade. E Hathor, né? O Hathor, ela significava, o nome dela, né, domínio de Horus, e ela estava intimamente associada, né, ou era como a sucessora, né, da Mehet Weret, que também era uma divindade ali, uma entidade primitiva, uma forma de vaca, né, que ela foi percebida como sendo responsável por trazer as enchentes do Nilo e fertilizando assim, né, o solo, né, nesse processo de fertilização pelas enchentes do Nilo. E continuando com este conceito, né, possivelmente um pré-dinástico, Hathor também foi considerada como a mãe do deus Sol Ra. Quanto ao seu nome, né, se referindo ali a domínio de Horus, ela possivelmente vem do mito egípcio do Horus, né, onde um dos deuses egípcios, e como ele entrou na sua boca para descansar e depois voltou ao amanhecer. Considerando esse aspecto, basta dizer, né, que Hathor ela era considerada uma divindade protetora e benevolente, que frequentemente, né, personificava a bondade. E ela também estava intimamente associada às questões de amor,
feminino, a saúde, e tanto que muitas mulheres havia como uma contraparte de Osíris no pós-morte, né? E quanto aos seus atributos físicos, Hathor, ela era frequentemente descrita como uma mulher de cabeça de vaca, né? Como uma forma de uma vaca inteira também, e mais tarde ela foi assumindo umas características bovinas que foram relegadas em favor do seu rosto de uma mulher, mas ainda com orelhas e chifres de vacas. Eu vou pôr umas imagens para vocês entenderem o que eu estou falando. E ela também foi representada como um instrumento musical parecido com um chocalho de sistro, usado para expulsar o mal da terra, né, que era uma faceta que mais tarde foi aplicada à deusa Ísis. Bom, pessoal, então essa foi a primeira parte. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, é importante vocês deixarem um comentário aqui para mim, tá? Que eu leio todos e respondo na medida do possível. E se você não é inscrito no canal, né, se inscreva-se. E também, se você puder compartilhar este vídeo nas suas redes sociais, eu agradeço muito. Então é isso. Logo mais eu posto aí a sequência desse vídeo e depois falarei mais sobre os próximos deuses, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo.